Me foi perguntado, rapaziada, se lixar a tinta para fazer a pintura com lixa fina, trabalhar com lixa fina, pode haver espracamento da tinta após a pintura. Se isso procede, e foi feita essa pergunta por um inscrito. Não me lembro agora o nome do inscrito, mas eu vou fazer um vídeo, aproveitar que está chovendo, eu vou falar sobre isso. Eu vou virar a câmera rapidinho e mostro para vocês como é que está o tempo aqui. Olha, o tempo está fechado, está chovendo, olha a chuva caindo ali, ó. Olha, aquele cantinho ali, ó. Está descendo água. Então vamos lá, vamos responder. Mas antes de eu dar a minha resposta, eu quero explicar alguma coisa, fazer você pensar. Para começar, que hora que você usa uma lixa fina, que você vai lixar o carro e pintar para despracar? Você começa lixando o carro, lixa com 80 para fazer o lixamento da massa poliéster, correto? Vamos dizer que você está dando um banho no carro. Você lixou a massa com a lixa 80, refinou com a 150, ou até com uma outra machinha 220, refinou ali, aplicou, aí você vai passar uma 400 em cima ali para poder ficar mais fininha, aplica o Primer PU. Primer PU. Você vai taquear o Primer PU com qual lixa? Qual a lixa fina que você poderia taquear um Primer PU para você jogar uma tinta e despracar? Aí é que está a pergunta. Você vai taquear o Primer PU com a lixa 320 ou com a lixa 220. Eu uso muito 220 para taquear um Primer PU quando trabalho com Primer PU. Tem gente que usa 320. Aí você taqueia o Primer PU, usou uma 220, usa uma 400 ou uma 600 ali para dar uma afinada depois melhor. Aí joga um sulfetezinho fininho e usa o que? Uma 600, ficou legal a peça, você joga a tinta, vamos dizer que é poliéster. Jogou a tinta poliéster em cima, dá o verniz. Em cima dali você não lixa a tinta para poder usar o verniz. Você joga a tinta, espera uns minutinhos e joga o verniz, certo? Se for PU, você vai usar uma 400, bem lixadinho o PU, ou uma 600 e pinta. Ponto. Então não houve problema nenhum. Isso é na prática. Não estou falando teoria que eu penso, que eu acho na prática. Aí não tinha como entrar uma lixa fina para poder despracar a tinta. Certo? Poderia entrar uma lixa fina aí aonde? Se você lixar um Primer PU com a lixa 1200. Ah, já lixei, já taquei com a lixa 1200, você taquei com a lixa 1200, vamos dizer assim que você inventa isso daí. Taquei um capô, por exemplo, com a lixa 1200, um retoque, está pintando aqui o capô. Taquei o Primer PU com a lixa 1200, aí não dá nem sulfeto, porque já está fininho, e joga a tinta. Poderia essa teoria funcionar. Mas você consegue lixar um Primer PU com a lixa 1200? Não. Você daqui, como eu falei, o Primer PU com a lixa 220 ou uma 320. Acabou de lixar, você pode passar ali uma 400 ou uma 600 para dar o surface ainda. Depois de dar o surface, você lixa ele com uma 600 de novo, para poder vir a pintura. Então, eu não sei que teoria é essa. Vou trabalhar quase 30 anos, não vejo isso. Estou falando de pintura. Massa é outra coisa, vou falar da massa. Vamos voltar agora aqui. Você vai fazer um retoque. Vai fazer um retoque no carro. Você lixa a peça todinha com a lixa 1200, entra até a metade com a tinta e enverniza o resto. O restante da porta foi lixar toda com 1200. Lixinha fina, tem que lixar com 1200. Então ela vai despracar também quando você faz retoque desse jeito. Emenda de retoque, a gente usa 1200. Deveria despracar também. Até uma 1500 você pode usar para fazer emendas de retoque. Deveria despracar também. Estou falando na prática. Eu não acredito. Isso aí é opinião minha, tá? Porque às vezes o pessoal inventa muita moda também. Ah, Fábio, estou falando da prática. Quase 30 anos aí. Então, aonde que encaixaria uma lixa fina aí? Agora vamos lá. O que poderia fazer uma tinta você despracar? Eu já vi tinta você passar espátula assim e puxar pele de tinta assim. Isso que eu acabei de mostrar lá fora agora. Chuva. Você pintar um carro chovendo, isso pode vir a acontecer. Isso eu também falo na teoria. Eu acredito que possa acontecer, porque por causa da umidade que fica debaixo. Ela vai criar uma película ali que não vai fazer a aderência da tinta nova com a tinta velha direito. Com o tempo você pode puxar e despracar. Chuva. Pintar carro com chuva. Pintar carro em cima de sujeira. Lixar com a lixa. Até a lixa normal, 400, lixar uma tinta mal lixada. Pode vir despracar, pegando umidade. Vamos lá, vamos falar da massa agora. Se lixar em algum lugar ali com a lixa fina, você poderia despracar. Ah, botei o celular no suporte que estava doendo o braço aqui, segurando ele aqui. Então, rapaziada, vamos voltar agora para a parte da massa. Geralmente, eu gosto de lixar quando eu vou abrir ali uma morcinha, alguma coisa que eu tenho que lixar na mão para dar uma massa poliéster. Eu gosto de usar uma lixa mais grossa um pouquinho, que é para poder ela ancorar mais mesmo de fato, né? Para não ancorar.
Mas por que faz? Se você usar só lixa mais fina, poderia despracar a massa poliéster? Eu já usei lixa mais fina para fazer isso e nunca despracou. Mas é uma teoria que ela pode vir a funcionar na massa. Por exemplo, você vai cheio de morcinha num capô, numa peça, você vai passar a lixa ali, como eu já falei com o dedo ali, uma lixa muito fina, né? Uma lixa muito fininha. Aí você pode usar uma 400 na tinta, naquela morcinha, lixar assim com o dedo, abrir um pouquinho mais, tá? E dar massa poliéster cortar. Muito fina, ela pode sim, ela pode vir a acontecer. É uma teoria que a gente pensa, pode vir a acontecer. Geralmente eu uso ali uma 150, uma 80, dou uma arranhada legal, aí eu aplico a massa. Na massa pode acontecer. Na tinta é mais difícil, por quê? Estou falando de teoria, por quê? Porque quando você lixa a tinta, é igual você, por exemplo, vamos voltar agora para a tinta. Você lixou, pintou um carro inteiro, pintou uma frente do carro, pintou um capô, dos dois paralamas aqui e o para-choque dianteiro. Deu problema no seu verniz. Aí no outro dia você vai querer aplicar o verniz de novo. O que a gente recomenda? Lixa o verniz com a 1200 bem lixadinho e dá outro verniz em cima. Por que esse verniz não despraca? Porque se lixa com 1200, não vai lixar com uma 600 nem com uma 400. Você vai usar 1200, é uma lixa fina. Tá entendendo? Por exemplo, você pintou um carro PU, pintou, deu um monte de alguns defeitinhos, ficou meio grossinha, você vai lixar o PU. Vamos de PU agora. Vai lixar o PU todinha com a 400 bem lixadinho, pode pintar de novo? Pode, PU. Mas se você quiser usar uma 1200, aí é uma mais fina, aí poderia acontecer isso, né, Fábio? Pra cá. Não. Você vai evitar arranhão por baixo ali, evitar algum problema quando você jogar a tinta nova. PU também não vai, por quê? Porque você lixa verniz com PU. O verniz é um PU. Você lixa verniz quando dá errado uma peça ou outro, o carro todo, para jogar verniz de novo quando dá errado. Então o PU, se você caso queira lixar ele todinho também, um carro que pintou, não deu muito certo, no dia você quer pintar de novo, lixar ele bem lixado com a 1200, para ficar fininha, para dar um acabamento legal e pintar de novo, não vai despracar. Quase 30 anos, nunca vi isso acontecer. Então, eu acho que é uma teoria que o pessoal pensa, esse pode dar engajamento, estou falando a verdade que eu penso, é a minha opinião, não funciona. Na massa eu creio que possa vir a acontecer de funcionar, viu, rapaziada? Então essa é a minha teoria. Teoria que eu tenho, que eu acho que funciona, que vai fazer tinta despracar, que vai de fato fazer, chuva, pintar lugar úmido, gordura na peça, tem que desengordurar a peça, deixar a peça limpinha, peça mal lixada, sujeira na peça, isso tudo faz despracar. Por exemplo, uma tinta velha, de um dia para o outro, você corre uma lixinha de leve e pinta o carro. Isso pode vir a fazer despracamento de tinta, mal lixado. Aí independe se é 400, se é 600, se é 1200. Não sei se eu respondi, tentei mostrar uma teoria bem explicado para você, que eu penso aqui. Quase 30 anos de profissão também. Hoje eu trabalho na minha casa, lugar simples. Aí o cara não vai dar valor que eu tô falando, vou trabalhar na casa, lugar simples. Eu trabalhei, eu e mais 4 numa oficina, fora o dono que pintava. A gente botava carro para fora toda hora. Pintou pra caramba, quase 20 e poucos anos de profissão. Estou com 44, eu comecei aí com 16 anos, como ajudante, então tem bastante tempo. Então essas são as coisas que você vê na decorrer da profissão aí. Então respondendo aqui, para mim é mito, não é verdadeiro. Isso é a teoria que eu penso, tá bom? Um abraço para você, tamo junto aí, se inscreve no canal se você gostou do conteúdo e dá essa moral pra gente aí. Valeu, rapaziada, tamo junto, até o próximo vídeo.